Nós já queremos começar com o Délio, porque pelo menos 3 nomeações chamaram a atenção na edição desta madrugada do Diário Oficial da União. Bom dia, Délio. Nádia Rodrigues, meu bom dia para você, para o Fenelon. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Notícia da Manhã. Olha, Nádia, dessas 3 mudanças aí, 2 já eram previstas no Ministério da Justiça e na Polícia Federal, mas aí no tabuleiro acabou entrando também a AGU, a Advocacia Geral da União. Bom, da AGU, Nádia, André Mendonça, que era o titular até ontem, deixa então o órgão para assumir o comando do Ministério da Justiça. Para o lugar de André Mendonça, quem vai assumir é José Levi de Amaral Júnior, que era o titular da Procuradoria da Fazenda Nacional. E na Polícia Federal, nenhuma novidade, Nádia. O delegado Alexandre Ramagem vai ser, então, nomeado como novo comandante aí da Polícia Federal. Agora, Nádia, aí nessas mudanças, a gente vale destacar que até ontem o cotado para assumir o Ministério da Justiça era Jorge Vieira, que atualmente é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, um nome muito ligado ao presidente Jair Bolsonaro. Houve, pelo que a gente apurou, receio de Jorge Vieira, ele teria sido a primeira opção do presidente Jair Bolsonaro, mas aí depois ele optou por André Mendonça, que também é um homem de confiança do presidente e um homem cotado também para assumir a próxima vaga do Supremo Tribunal Federal, vaga que será aberta no final do ano com a saída de Celso de Mello. E para o comando, então, da AGU, José Levi do Amaral Júnior, ele é um nome aí de carreira, ele era titular da Fazenda, da Procuradoria da Fazenda Nacional, é também um nome muito ligado a André Mendonça. Os dois são próximos, têm uma relação de proximidade e até de amizade. Agora, no caso da Polícia Federal, Nádia, o delegado Alexandre Ramagem, ele foi até muito contestado essa semana, porque, inclusive, dentro da corporação, a indicação dele foi atribuída à influência da família Bolsonaro. Ramagem, que conheceu o presidente Bolsonaro durante a campanha, fez a segurança do presidente e depois se tornou um amigo muito próximo aí do presidente da República. Nádia. Bom, Délio, nós temos aí, o Fenelon vai já também comentar essa situação. Então, 2 pessoas da autoconfiança do presidente Bolsonaro nas substituições no Ministério da Justiça e na Direção-Geral da Polícia Federal. Inclusive sobre Ramagem, Alexandre Ramagem, que vai para a Direção-Geral da Polícia Federal. O presidente Bolsonaro ontem explicou que conheceu Ramagem para também, que é esse que aparece aí na tela, para também fazer uma compensação aí das informações que diriam que ele era amigo pessoal de longas datas dos filhos do presidente. Ele disse ontem que conheceu durante a campanha eleitoral porque Ramagem fez parte da equipe dos policiais federais que foram destinados para dar segurança ao presidente Bolsonaro por causa do episódio que envolveu a facada. Todo candidato a presidente tem um acompanhamento da Polícia Federal, qualquer um deles. E no caso de Bolsonaro, houve um reforço no final da campanha, mas desde antes já estava por lá e ele criou uma relação de proximidade. Então, essa proximidade faz com que ele, além do caráter técnico, seja indicado agora para a função de delegado-geral, comandante da Polícia Militar. Sobre o Ministério da Justiça, Fenelon, seus comentários na escolha que pesa aí sobre o ministro André Mendonça. Talvez ele entre para a história como André Mendonça, o breve, porque a expectativa é que ele passe pouco tempo por lá. Lembremos que o presidente Jair Bolsonaro disse que o Supremo Tribunal Federal poderia receber em breve alguém terrivelmente evangélico. Né? É o caso dele, né? É o caso dele. Da Igreja Presbiteriana. Ele é, inclusive, líder na igreja, embora seja uma pessoa muito discreta, é considerado um bom técnico, quer dizer, tem uma bagagem jurídica importante, tem doutorado em Salamanca, tem boas relações no Supremo Tribunal Federal e o presidente vai precisar muito desse tipo de interlocução com instituições. E aí é que cresceu o nome de André Mendonça, em razão de recusa, né? Mas cresceu ele que já era muito bem posicionado nesse relacionamento com o presidente da República. Bom, e essa interlocução que o presidente, inclusive, foi acusado de ser
além do limite, né, presidencial, dentro do que rege aí a impessoalidade, inclusive pela escolha que muitos consideram pessoal dos nomes que vão ocupar esses 2 cargos. E além desse limite, nós temos aí, por exemplo, o pedido do ex-ministro Sérgio Moro, né, que alegou a interferência política na Polícia Federal, ou a tentativa de interferência política na Polícia Federal do presidente Bolsonaro. Ele, não concordando, pediu para sair. E aí, Délio Rocha, nós vamos saber agora como é que o presidente Bolsonaro, com esses 2 novos nomes no Ministério da Justiça e na Polícia Federal, vai se comportar, porque ontem o ministro Celso de Mello, decano do Supremo, próximo que vai deixar o Supremo, já autorizou a investigação que foi solicitada pela AGU para abrir investigação que pode envolver, inclusive, o presidente Bolsonaro. Isso mesmo, Nádia. Essa decisão de ontem do decano do STF, Celso de Mello, ele atendeu aí um pedido da Procuradoria-Geral da República, que queria apuração daquelas declarações feitas pelo então ministro Sérgio Moro, naquele pronunciamento de despedida de Moro do Ministério da Justiça. Nesse pronunciamento, o Sérgio Moro fez uma série de acusações contra o presidente Jair Bolsonaro, incluindo aí acusações de que o presidente tentou interferir em investigações sigilosas, em investigações que inclusive envolviam os filhos do presidente, isso no caso das fake news, Nádia, por exemplo, e também naquele caso da manifestação que aconteceu há 2 semanas, quando os manifestantes defenderam posições antidemocráticas, incluindo o fechamento do Congresso, do STF e também a intervenção militar. Pois bem, esses 2 aí casos, tanto as fake news como essas manifestações, estariam ligadas e envolveriam filhos do presidente Jair Bolsonaro e também parlamentares muito próximos ao presidente da República. Então, certamente, essa investigação deve sim chegar ao presidente da República e vai partir, Nádia, dessas declarações do ministro Sérgio Moro. Alguns juristas dizem que nas declarações de Moro estão lá fica evidente ou fica as suspeitas de que o presidente Jair Bolsonaro poderia ter cometido até 8 crimes. Agora é bom também explicar que não é só o presidente da República que vai ser investigado aí com essa decisão do ministro Celso de Mello, mas também o ex-ministro Sérgio Moro, que vai ter que provar o que disse e também vai ter que responder por algumas suspeitas de crime, Nádia. E lembrando que o presidente da República negou as acusações de Moro, mas após essa negativa do presidente, Moro chegou inclusive a compartilhar, a enviar para a imprensa um print de uma conversa que ele teve com Jair Bolsonaro, e nesta conversa o presidente da República teria enviado um link para Moro, de uma reportagem que mostrava ali que a Polícia Federal estaria no radar de 10 a 12 parlamentares bolsonaristas. E esse seria um motivo, segundo o presidente nesta mensagem, para se trocar o delegado-geral da Polícia Federal. Nádia. Bom, daqui a pouco o Délio Rocha volta lá de Brasília. Nós vamos trazer outras falas, inclusive do presidente Bolsonaro, falando sobre Paulo Guedes, de Rodrigo Maia, dizendo que não tem interesse nos processos de impeachment agora, que o importante agora é outro foco, é cuidar da pandemia, dar andamento a projetos importantes na Câmara e no Congresso Nacional de uma forma geral. São 29 pedidos de impeachment, 3 deles que chegaram à Câmara depois que o ex-ministro Sérgio Moro pediu demissão e divulgou as mensagens. E sobre isso, a investigação segue a cargo da Polícia Federal e os celulares, tanto do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro e da deputada Carla Zambelli, vão ser periciados. Porque o Sérgio Moro utilizou uma troca de mensagem com a deputada, e isso vai virar prova. Obviamente, a deputada pode dizer, não, tem outras mensagens que não foram mostradas. Seja como for, isso aí cria um novo cenário, sobretudo político, e valoriza enormemente o passe, já falar em linguagem futebolística, o passe do Centrão, que passa a ser fundamental para, por exemplo, barrar uma denúncia mais adiante.